qualquer coisa, menos comum. A semana seguinte foi feliz para Nemu e Kuderica, pois elas se tornaram amigas rapidamente. Fireia já tinha sido afetuoso com Nemu, mas quando ele também gostou de Kuderica, ela passou de uma garota hesitante, medrosa e mais do que um pouco prejudicada, para uma que se sentia confortável falando por si mesma, especialmente quando Nemu estava por perto. O testador de magia que chegou da guilda para verificar os talentos dos filhos de carne descobriu que Kuderica tinha o mesmo dom de sua irmã mais velha, e uma vaga foi reservada para ela na Academia de Magia de Irrantel. Descobriu-se que Nemu tinha olhos de dor, em suma, ela saberia instintivamente onde atacar um inimigo para feri-lo mais, e uma vaga de treinamento foi reservada para ela nos campos de treinamento da arena se ela decidisse aceitá-la quando ela atingisse a maioridade. Lupus Egina, claro, ficou mais do que satisfeita. Ela tinha um grande sorriso no rosto quando Nemu e Kuderica a informaram sobre seus talentos. Entendo. Su. Ela disse com um grande sorriso no rosto. Bem, terei que informar Lord Ains, aposto que ele ficará feliz em saber que indivíduos tão talentosos estão crescendo aqui. Ela se virou, e inclinou ligeiramente a cabeça enquanto Henry e Fireia se aproximavam. Suponho que não seja surpreendente. Fireia disse com um encolher de ombros. Talentos parecem aparecer persistentemente em algumas linhagens, isso me faz pensar sobre a herdabilidade. Assim que ele estava prestes a jorrar um de seus longos tratados mágicos que ele gostava, ele deu um tapa na bunda dele, fazendo-o corar e pular um pouco ao mesmo tempo. Ela deu-lhe um sorriso travesso enquanto se aproximava. Fireia querido, seus olhos ficarão vidrados de novo. Ela disse com uma risada. Ah, sim. Ele parecia envergonhado, e esfregou a nuca conscientemente. De qualquer forma, como elas têm talentos, devemos fazer o que pudermos para lhes dar uma vantagem. Ele disse, e se agachou na altura dos olhos das duas garotas. Seu rosto infantil havia amadurecido nos poucos anos desde que ele se casou com sua esposa, mas perto das crianças ele mantinha algumas das qualidades infantis pelas quais Eire se apaixonou. Ele afastou o cabelo habitualmente longo do rosto para que pudessem ver claramente sua expressão. Nemu, eu sei que Lupus Egina tem ensinado a você tudo sobre arremesso de facas, e tal. Ele disse gentilmente, ela assentiu gentilmente, e ele olhou para cima, em direção a Lupus Egina. Lupus Egina, o que você diria sobre treiná-la mais do que isso? Você pode fazer coisas como tiro com arco? Ele perguntou. Nemu começou a sorrir de excitação. Lupus Egina, no entanto, fez uma pausa pensativa com a cabeça inclinada, pensando. Não, eu realmente não sei como usar um arco, suponho que os goblins poderiam fazer isso, mas conheço alguém que seria uma excelente professora, pelo menos para ela começar, e ela quase certamente poderia fornecer outro em seu lugar depois de determinar um regime para ela. Ah? Quem? Fireia disse curiosamente. Bem, eu sugeriria Neia Baraja, mas ela tem uma briga nas mãos então. Por que não colocá-la com um dos instrutores que ela enviou a Kisu? Lupus Egina perguntou, encolhendo os ombros com as mãos levantadas à altura dos ombros, e abanando a cabeça com um sorriso. Fireia pensou nisso enquanto Nemu olhava para ele, juntando as mãos, e pulando na ponta dos pés. Treinamento de tiro com arco de nível militar. Ele disse pensativo. Ela não é um pouco jovem para isso? Ele perguntou, olhando para Henry. Henry não parecia menos pensativa, e eles trocaram um longo olhar um para o outro. Por favor. Nemu disse, praticamente pulando nos calcanhares. Bem, se Lupu recomenda isso. Ele disse um tanto relutantemente. Ai. Nemu disse, e saltou, e abraçou Henry, Fireia, e Lupus Egina, um após o outro. Mas, Henry interrompeu sua felicidade com a palavra terrível, e se agachou na frente dela. Você não deve deixar seus estudos serem prejudicados. Você pode praticar de manhã, antes da escola, pode praticar depois do trabalho aqui à tarde, mas se o professor disser que seu trabalho está sofrendo, ele para. Nemu sorriu. Não vai. Kuderica sorriu. Se ela está fazendo isso, eu também quero praticar, o que posso fazer? Suponho que você possa trabalhar comigo, sou melhor com poções, mas posso ajudá-la, pelo menos, com magia. Fireia disse pensativamente. Porém, mesmo acordo, sem reprovação em seus estudos regulares. Foi assim que sua nova rotina começou.
De manhã elas acordaram cedo. Nemu foi levada a uma instrutora da justiça negra. Ela ajudaria a definir os alvos, e então aumentaria a força de seus braços, segurando um arco adequado puxando a corda por períodos cada vez mais longos. Kuderica, por outro lado, abriria a loja com Fireia, e começaria a aprender sobre mistura de poções, ingredientes alquímicos, e as diversas propriedades das plantas. Como a floresta era muito mais segura, ela muitas vezes tinha a tarefa de encontrar as plantas que ele queria, e desenvolveu uma afinidade pela floresta que superava a maioria das outras crianças da comunidade em crescimento. Até que um dia elas conheceram alguém novo. Elas estavam a caminho da escola quando viram o menino parado com a mãe do lado de fora do prédio conversando com uma professora, e entregando-lhe um pedaço de papel. Sua mãe era uma mulher relativamente jovem, de ar gentil, e roupas comuns, com cabelos igualmente comuns caindo livremente atrás das costas, um estilo comum para mulheres jovens solteiras. O menino, no entanto, era tudo menos comum, mesmo à primeira vista. Ele era vários anos mais jovem do que elas, cerca de 7, pelo menos. No entanto, sua constituição, mesmo sob as roupas pretas sólidas, distinta do traje colorido de sua mãe, era obviamente poderosa, e seu cabelo era da cor do ouro branco. A professora se abaixou para pegar a mão dele, mas mesmo de onde estavam, elas puderam vê-la hesitar por um momento antes de estendê-la para que ele a pegasse, e o conduzisse para dentro. Não foi um mistério por muito tempo. Quando elas foram para a aula, o novo aluno foi apresentado, e agora elas deram uma olhada no rosto dele. Ele não parecia ter os traços suaves de uma criança, parecia ter sido esculpido em pedra, sua pele era da cor de areia clara, e seus olhos eram negros como a noite que as meninas tanto amavam. Turma. Começou o professor. Este é Gohan, um aluno novo. Diga olá. Ela disse pacientemente. Olá, Gohan. Eles disseram juntos. Por que você não conta a ela sobre você, Gohan? Ela disse, virando-se para o menino, e inclinando-se ligeiramente enquanto falava. Bem, como ela disse, sou novo. Me mudei do reino dracônico para cá com minha mãe. Meu pai, ele desapareceu há muito tempo durante a invasão, me deixou antes de eu nascer. Houve uma risadinha de alguém, e a voz de Gohan, que era firme e confiante, parou. Ele não se encolheu. Em vez disso, seus olhos se fixaram na risada, e ele olhou para a fonte da risada. A risada parou sob o olhar fulminante, e o silêncio se estendeu desconfortavelmente até que um aluno interveio. Por que você se mudou para cá? Uma das garotas perguntou. Minha mãe disse que era para ver aquele que me deu o nome, nosso Salvador. Aparentemente ele vem aqui com frequência, então ela economizou anos para pagar a viagem, e agora comprou uma lojinha que vai fazer e consertar roupas. Ele disse casualmente. Por que você está vestido assim? Um menino perguntou curioso. Ele tocou a camisa, e puxou um pedaço de pano em seu braço. Ele lançou um olhar pensativo, e disse. Bem, é assim que os lutadores da justiça negra se vestem, então pedi à minha mãe que fizesse isso para mim. Houve outra risada, sua cabeça voltou-se para a fonte da risada novamente, era o mesmo garoto. De onde estavam sentadas, Nemu e Kuderica se entreolharam. Era o mesmo garoto que havia tentado implicar com Kuderica antes. Sendo alguns anos mais velho, ele dominava a maioria das outras crianças da classe mista, mas depois do incidente com Nemu e Kuderica, ele limitou-se às crianças menores. Crianças da idade de Gohan. Vá em frente, sente-se, Gohan. A professora disse, e tocou suavemente suas costas, impulsionando-o levemente para frente. Em qualquer lugar? Ele perguntou, olhando para ela. Em qualquer lugar. Ela disse com um sorriso gentil. Ele sorriu amplamente para ela, e então foi se sentar ao lado do menino que riu dele, deu um sorriso ao menino mal-educado, e o menino mal-educado sorriu de volta. As coisas ficaram calmas durante a aula, mas finalmente chegou a hora de brincar ao ar livre. Nemu e Kuderica eram inseparáveis e saíam juntas. A maioria dos outros estudantes tinha amizades igualmente longas, e frequentavam seus grupos habituais. Gohan, por sua vez, saiu sozinho, ainda não tinha amigos, mas se importava, não deu sinal. Ele, no entanto, tinha um alvo nas costas, e isso o incomodava bastante. Ele não estava lá fora há muito tempo quando aquele que ele apelidava de garoto valentão o empurrou por trás. Gohan não caiu, simplesmente tropeçou um ou dois passos para frente, e se virou.
O empurrão foi acompanhado por um barulho audível de off, claramente o menino queria atenção. Ele não viu como Gohan sorriu quando avançou. Gohan endireitou-se, e virou-se. Opa! O menino disse. Gohan olhou para ele com seus olhos negros noturnos, e disse suavemente. Você deveria se desculpar quando esbarrar em alguém. Você tem razão. O menino disse. Então peça desculpas. Você esbarrou em mim. Gohan disse. Você pede desculpas. Você. Ele respondeu. Não. Gohan respondeu. Eu vou fazer você pedir. Ele disse. Você não vai. A voz de Gohan era indiferente. Vou fazer você de bobo. O garoto valentão avisou. Talvez, mas pelo menos diferente de você, eu não nasci um. Gohan respondeu, e aquele que ele chamava de garoto valentão ficou vermelho como uma beterraba de vergonha enquanto algumas das outras crianças que começaram a se reunir riam dele. Implore por perdão. O garoto mais velho disse enquanto dava um passo mais perto. Ok. Gohan disse calmamente. Isso pegou o garotão de surpresa. Lamento que você seja tão estúpido quanto feio, e sinto muito que você seja tão feio quanto rude. Gohan respondeu bruscamente, deixando-o novamente vermelho como uma beterraba. Eu vou te jogar no chão, baixinho. Ele disse, dando um passo à frente novamente, pairando sobre Gohan. Talvez sim, talvez não, mas ficarei maior à medida que envelhecer, mas você continuará estúpido e feio pelo resto da vida. Ele disse bruscamente, Kuderica e Nemu se entreolharam, e começaram a rir, aquela risada se espalhou. Chamados para uma briga começaram a surgir. Isso foi demais para seus ouvidos aguentarem, ele atacou Gohan, apenas para ele acertar o ar, quando Gohan simplesmente se abaixou, e deu um passo para o lado. Eu realmente não aconselharia isso. Ele disse. Minha mãe disse que fui abençoado pela escuridão antes de nascer, alguém como você não é uma ameaça. O garoto valentão olhou para seu punho, e para Gohan confuso, como se não conseguisse entender como ele errou. Ele não prestou atenção ao conselho que o garoto de cabelos brancos deu, e optou por tentar atacá-lo, apenas para descobrir que Gohan novamente saiu do caminho, e simplesmente esticou o pé, e o fez tropeçar na terra. Por favor, pare. Gohan disse com uma voz entediada e indiferente, suas mãos estavam cruzadas para trás, no oposto de uma postura defensiva, seu súplica era claramente uma zombaria, e isso enfureceu o suposto valentão. Ele deu um soco no chão em frustração, e se levantou. Ele limpou a sujeira do rosto, e deu um soco, mas Gohan chutou bem nas bolas, deixando-o de joelhos. Pronto, agora temos a mesma altura, você ficou mais baixo, mas pelo menos não ficou mais burro. Isso pode, no entanto, te deixar um pouco mais feio, pelo menos por um tempo. Gohan disse encolhendo os ombros, e bateu com o punho no valentão de olhos esbugalhados até que ele caiu para trás, ainda segurando as bolas feridas. Estava claro que ele não iria se levantar por algum tempo, pois não conseguia enxergar através das lágrimas de dor. Ele simplesmente ficou deitado no chão, enquanto algumas das crianças que torciam por uma briga começavam a rir do agressor derrotado. Gohan, entretanto, perdeu o interesse, e saiu com as mãos nas costas novamente, apenas para encontrar Nemu, e Kuderica bloqueando seu caminho. Bom trabalho! Nemu disse, e estendeu a mão. Ele mereceu. Ele olhou para ela por um momento, como se não tivesse certeza se ela estava zombando dele, então, ao olhar para o rosto dela, encontrou algo favorável. Ele pegou a mão dela, e apertou-a com confiança. Obrigado. Ele respondeu. Eu sou Nemu, esta é Kuderica. Quer ser amigo? Ela perguntou. Certo. Ele respondeu educadamente. Nemu sorriu com confiança. Acho que vamos nos dar muito, muito bem. Ela disse. A declaração acabou sendo profética. Gohan provou que sua inteligência afiada e punhos pesados não eram uma exibição única, e os três foram frequentemente encontrados juntos nos meses seguintes. Seu olhar aparentemente sério escondia um tipo de humor astuto e discreto que pegou Nemu e Kuderica desprevenidas mais de uma vez. Não houve, no entanto, nenhuma risada no dia em que ele sentou Nemu, Kuderica, Lupus Egina, Infireia, durante o jantar, e anunciou a convocação. Ela preparou a melhor refeição que pôde para todos, e depois disse suavemente: Eu tenho algumas notícias. Ela começou. Sim, querida. Infireia perguntou, já com uma sensação de pavor surgindo em sua voz. Nemu e Kuderica olhavam para ela com uma preocupação inocente. Eu?
O rei feiticeiro está me chamando para o serviço. Devo ser colocada no comando do exército de carne, e enviada para o sul, através da fronteira com a teocracia Slane, junto com Lupus Aegina. Houve silêncio ao redor da mesa, e então Nemu e Kuderica começaram a chorar baixinho. Eu não quero que você vá. Nemu disse com a voz embargada. Kuderica repetiu o sentimento. Minha irmã mais velha foi embora, então nunca mais a vi. Não quero perder você também. Fireia estendeu a mão, e segurou as mãos delas. Eu sei, estou chateado também, mas ela é durona, e a teocracia Slane não tem chance, é por isso que o rei feiticeiro confia nela, além disso, ela ficará bem, ela terá Lupu com ela. Certo, Lupu? Fireia disse com um tom de preocupação mal escondido em sua voz. Lupus Aegina sorriu. Isso mesmo, veja, vou ser a guarda-costas dela, será meu trabalho mantê-la viva e segura o tempo todo, e sou muito boa no meu trabalho. A empregada de batalha disse com um sorriso assustador. Se alguém chegar perto da sua irmã, da sua mãe ou da sua esposa, eu vou despedaçá-los. Su, é melhor você fazer isso, ou eu nunca vou te perdoar. Nemu disse com a seriedade que só uma garota pré-adolescente poderia ter. Quando você vai embora? Fireia perguntou suavemente. Tenho algum tempo para colocar as coisas em ordem, os delegados do outro lado têm tempo para voltar para casa, mas depois disso, nos mudamos. Além disso, a maior parte da assembleia acontecerá por aqui, então estarei em casa até a hora de avançar. Depois disso, estarei fora até a guerra acabar. Ela disse relutantemente. Eu? Entendo. Por Deus, espero que seja breve. Fireia disse suavemente. É o rei feiticeiro. Lupus Aegina disse. Que força no mundo você acha que pode resistir a ele? Era um ponto preocupante, e esperançoso, que não passou despercebido ao resto deles. Suponho que deveria ir em frente, e dizer isso agora também. Fireia disse, e tirou uma carta do bolso. Isso veio para mim hoje. Ele colocou na mesa à sua frente. O que é? Nemu perguntou com medo. O rei feiticeiro me ofereceu o cargo de chefe de produção para pesquisa e logística mágica. Fireia disse. Lupus Aegina foi a primeira a responder. Que diabos é isso? Ela perguntou confusa. Para colocar em termos mais simples, significa que estarei encarregado de todo o fornecimento de produção de poções para os militares do reino feiticeiro, o que significa que todas as poções enviadas para o exército da minha maravilhosa esposa chegarão até ela porque eu faço um bom trabalho. Isso também significa que supervisionarei todos os experimentos na preparação de poções, tentando encontrar poções cada vez melhores para ajudar ainda mais o esforço de guerra. Ele sorriu, e Henry pulou nele, e passou os braços em volta de seu pescoço. Com a sua magia atrás de mim, não posso falhar, meu amor. Ela disse com um suspiro sem fôlego. O olhar dela lhe dizia que ele deveria preparar algumas poções de resistência para a noite que tinha pela frente, ela iria cansá-lo. Mais do que normalmente fazia, não que ele se importasse. E se ela fosse demorar a voltar um pouco, então eles precisariam aproveitar ao máximo. E que homem reclamaria disso?